Então, boa noite aí, pessoal. Vamos então iniciar essa gravação da aula, ok? Não só vocês aí, mas os demais colegas aí poderem assistir depois, correto? Deixa eu só colocar um negócio aqui, pessoal. Um minutinho aqui. Então, pessoal, hoje vou falar sobre a situação de aprendizagem 4. Aí, o final, depois do final aí, se vocês tiverem dúvida sobre as outras situações de aprendizagem, vou abrir para perguntas aí, ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Hoje é a situação de aprendizagem 4, só compartilhar a tela aqui com vocês. Seguinte, eu vou falar sobre são dois, envolve alguns assuntos aí que é elementos de máquinas, né? Cálculos físicos aplicados à mecânica, né? Então a gente vai ver aí que vai ter vários conhecimentos, tensão, né? A gente vai ver sobre tensão aplicada a um determinado elemento de máquina, nesse caso aqui a gente vai ver do parafuso, né? E aqui, precisamente, é sobre dimensionamento de parafuso, né? Então vamos ler aqui para a gente entender primeiro o que se pede, certo? Vamos lá. Cara aluno, a empresa Fixa Forte dispõe em seu almoxarifado de matéria-prima uma série de porta-pallets, onde são acondicionados os blanks utilizados nos processos de usinagem de moldes e matrizes. Em inspeções periódicas de manutenção preventiva, que ocorrem a cada 3 meses, foram encontrados por 2 vezes consecutivas os suportes do porta-pallets frouxos, devido à deformação que ocorreu nos parafusos de fixação. Então, a primeira etapa aí, pessoal, vai ser feita no presencial, né? Então, foi solicitado a você, como técnico de eletromecânica da manutenção, que investigasse a causa do problema. Antes de iniciar essa tarefa, você receberá um treinamento sobre elementos de fixação, então, onde será abordado o conhecimento sobre parafusos, porcas e chavetas, né? Então, como tarefa, você deverá identificar a aplicação de alguns tipos de chavetas e parafusos e efetuar a descrição aí de dois parafusos, um do sistema métrico e outro em polegada. Esse está no anexo 1. Esse aqui, pessoal, vai ser abordado, ou já foi abordado aí no segundo momento presencial, correto? O professor lá vai falar então sobre até mostrar aqui para vocês, ó, que é justamente esse anexo 1 aqui, ó. Então, esse aqui, pessoal, vocês não vão me entregar. Isso vai ser feito no presencial, correto? Que é sobre os tipos de fixadores. No caso de parafuso francês, o parafuso cabeça cilíndrica, diferentes tipos de parafuso, né? São os elementos de fixação. Sextavado, sextavado ST A307, as chavetas, né? As chavetas de cunha longitudinal, de cunha tangencial, chaveta paralela, chaveta de disco, certo? E os tipos aí de rosca do parafuso, né? Então, por exemplo, como se fala em bitola M3, então tem tipo, se for de rosca grossa tem esse passo, for rosca fina tem esse aqui, tanto para série métrica quanto para polegada. E os seus devidos diâmetros aqui, né? Nos seus devidos dimensões, né? Então, por exemplo, a cabeça do parafuso vai ter essa dimensão, né? Então, para cada tipo de parafuso, né, eu vou ter então uma uma dimensão aqui diferente, certo? E essas dimensões aqui, pessoal, elas são todas baseadas no diâmetro nominal do meu parafuso. Então, todas essas dimensões aqui, elas não são aleatórias, elas são dependentes, por exemplo, do meu diâmetro do meu parafuso, diâmetro nominal, que é dado por esse nome da bitola aqui. Certo? Mas isso aqui é da aula presencial, ok, pessoal? Não precisa se preocupar com isso agora. Segunda etapa, então, vamos lá. Agora apto para iniciar a análise do problema e a partir das observações do esboço do anexo 2, você observou que o blank com 4.000 quilos é colocado sobre o suporte, gerando uma carga nos parafusos de fixação, que ainda é intensificada devido
ao momento de alavanca. Só um minutinho, pessoal. Então, na matriz de resposta fornecida, realiza os cálculos para determinar a força-carga aplicada sobre o suporte do blanco e o cálculo do esforço-tração aplicado nos parafusos de fixação do suporte, tomando como base as informações disponíveis no anexo 2, onde você encontrará o esboço do suporte do blanco, informações sobre a classe de resistência dos parafusos métricos e as formas para os cálculos de força, de tensão diária, etc. Então, essa é a primeira etapa aí, achar os esforços aí, né? A terceira etapa, então, na matriz de resposta aí fornecida, realiza o cálculo de resistência ao escoamento dos parafusos de fixação do suporte do blank e compare-os com o resultado do cálculo do esforço de tração. Os mesmos estão submetidos pela ação da força-carga aplicada sobre o suporte do blank, com base nas informações disponíveis no anexo 2. E na etapa 4, na matriz de resposta fornecida, elabora um relatório apontando as causas e a solução do problema, né? Então aqui, pessoal, eu vou abrir uma tela aqui do Word para a gente fazer aqui os cálculos, correto? Um minutinho aqui. Deixa eu só pôr uma, deixa eu só pôr Essa uma orientação. atividade que eu faço pra ela, Falou alguma coisa, Vitor? essa atividade que você está passando ela, no caso, tem que entregar essa. Não entendi, Vitor. Está um pouquinho baixo. Só ver se eu consigo te. Se é para entregar essa atividade que você está explicando aí. Isso, essa aqui é a distância. Aquela primeira anexo que eu mostrei lá, ele é do presencial, então não é para ser feito aqui. Eu vou mostrar agora o que vocês vão fazer aqui, certo? Eu estou só abrindo uma página aqui para eu poder fazer os cálculos aqui com vocês, certo? Para entender o raciocínio. Bem, só um minutinho aqui, pessoal, que agora eu vou dividir aqui. É justamente esse aqui, ó, anexo 2, ó, tá vendo? Bom, pessoal, eu vou só fazer o desenho rapidinho aqui, ó. Deixa eu só diminuir o zoom. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui. Desenhar rapidinho aqui, pessoal. Bom, então aqui, ó, vou desenhar bem grossamente aqui, pode ter uma. Essa aqui seria uma outra visão, correto, pessoal? Só. Bom, então aqui, pessoal, inicialmente, o que que foi aqui? Esse Blank, ele coloca, então, uma carga, né? Tem muito, isso aqui usa muito em saída de logística para caminhão, né? Para acessar, por exemplo, uma cacimba de um caminhão, né? Utiliza muito esse suporte aqui, né? Então aqui, pessoal, esse Blank, ele é sustentado então, por dois parafusos, certo? Esse parafuso é descrito aqui, então, ó, por esse parafuso.
O que que eu sei desse parafuso aqui, então? Que ele é... Então, vamos lá, o parafuso aqui, né? Vou colocar aqui, parafuso. Desculpa a letra, pessoal, não tá as melhores aqui. Então, o que que eu sei desse parafuso? É, essas nomenclaturas aqui, ó, ela me indica as propriedades do meu parafuso. Então, esse aqui ele vai mostrar da resistência, que eu vou mostrar mais na frente, que é a parte de tensão. 10 aqui, esse 10 é o diâmetro nominal, né, do meu parafuso, vou chamar de DN, né, D nominal. Então, ele é de 10 milímetros. Ah, o passo dele, né, que ele fala que é de rosca grossa aqui, é de 1,5 milímetros, então meu P é de 1,5, correto? É, e 30 ali é o comprimento desse parafuso, correto? 30 milímetros. Bom, então aqui, pessoal, essa carga, ela está posicionada aqui, ok? Então, se vocês aí lembrar aí no ensino médio, por exemplo, eu tenho esse ponto de fixação e eu tenho aqui uma carga que está... Uma carga, ela vai ter um peso, né? Um peso associado, né? Então, aqui eu vou ter um peso, né? Se eu tenho um peso, o que, por exemplo, se eu não tivesse esse parafuso, que tenderia a girar seria girar esse meu elemento aqui, né? Gerar esse suporte, né? Poderia girar e esse peso cair, né? Então, o parafuso vai justamente, vamos dizer assim, fazer esse movimento contrário, justamente para resistir à minha queda. Então, o objetivo dessa estação de aprendizagem é verificar se esse parafuso que foi escolhido inicialmente, ele vai ser adequado ou não. Então, para isso, eu vou precisar de fazer alguns cálculos para verificar se vou estar dentro, se esse parafuso vai estar dentro ou não. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar, então, se esses esforços aqui, o parafuso vai aguentar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular esses esforços. Então, primeiro aqui, calcular os esforços, correto? Deixa eu só diminuir o zoom aqui, pessoal, depois eu vou colocar de novo aqui. Então, aqui, ó, calcular os esforços, correto? Então, o cálculo da força aqui, ó. Cálculo da força. Correto? Então, aqui, ó, vai me gerar, então, um momento, né? Como é que eu calculo esse momento? O peso aqui, ó, já tem dado, que é 4.000 quilos, correto? Então, 4.000 quilos. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Vou apagar aqui. O peso ali já está dado, certo? Vou considerar já aqui. Então, vai me gerar um momento. Esse momento chama de momento fletor. Por que que chama fletor? Ele gera uma flexão aqui. Então, ele tende a fletir o meu suporte. Por isso que chama de flexão. Quando torce, chama de torção, correto? Então, nesse caso aqui é um momento fletor. E ele é dado por meu D1 vezes a minha carga. Esse valor aqui de D1 é esse valor de 80, porque é o braço de alavanca em relação ao meu parafuso, que é o meu ponto de fixação. Então, é 80 vezes 4.000. Então, aqui, pessoal, temos que atentar para uma coisa aqui, que é as unidades. Então, aqui é centímetro, aqui é quilograma. Então, aqui agora, o meu momento fletor aqui, ó, fazendo os cálculos, ele vai ser, então, de 320.000 quilograma vezes centímetro, correto? Que é a unidade de medida de um momento. Então, agora eu vou achar a força que cada parafuso, então, vai ser submetido. Então, como vou calcular essa força? Então, vai ser força, é, deixa eu só aqui, ó. Bom, momento eu tenho, né? Então, momento vai ser, então, agora pelo meu D2 vezes
Não, perdão, de 2 vezes a minha força que eu quero calcular, correto? O meu momento é esse daqui, né? Então é 320 mil. A minha distância 2 é justamente essa daqui, ó, de 60, correto? Mas por que que não é de 80? Porque aqui, pessoal, o momento é o mesmo. Então, meu parafuso aqui é o mesmo, vai gerar o mesmo momento. Então, tanto faz o braço de alavanca é de 80, mas vai estar submetido ao mesmo momento nessa distância aqui também, correto? Então, por isso que eu uso 60 vezes o F, que aqui eu acho a força que o meu parafuso vai estar submetido. Então, eu vou passar o 60 dividindo, fazendo os cálculos aí, ó, vai dar, então, 5.333,33 quilograma, chama de quilograma força, correto, pessoal? Então é o seguinte, já fiz a minha segunda etapa, ou seja, o cálculo que eu encontrei são 2 parafusos, correto? Então cada parafuso vai estar submetido então eu vou chamar de FP, vai ser de 5.333,33 dividido por 2. Com isso, então, eu tenho 2.666,67 kgf. Então, pessoal, como eu tenho 2 parafusos, então cada parafuso vai estar submetido a essa força de 2.666,67 kgf, correto? Então, esse é o esforço que o meu parafuso está sendo solicitado. Mas agora a pergunta é, então, eu fiz a minha segunda etapa. Agora a pergunta é, esse parafuso que eu selecionei, ele vai aguentar esse tanto de força? Então é isso que a gente vai descobrir agora, né? Então eu vou pelos cálculos do parafuso. Então, pera, deixa eu só abrir aqui, pessoal, só um minutinho aqui que eu vou. Pessoal, vou abrir mais páginas aqui para poder desenvolver os cálculos, não? Então eu já vou organizar certinho. Aqui, pessoal. Passar aqui para a próxima página, pessoal. Então agora eu vou fazer o meu segunda parte do cálculo, que é calcular a resistência ou esforço do parafuso, né? Então, cálculo do esforço do parafuso. Então, qual é o esforço que esse parafuso, que essa classe escolhida, ele vai me fornecer de força, quanto ele pode suportar. Então, é o cálculo da resistência ou esforço do parafuso. Pessoal, deixa eu só baixar aqui. Bom, o que que eu sei? Que o meu parafuso é esse aqui, ó, PASX, correto? 5.8 MA 10 por 30 URI ZB, correto? Bom, como eu falei para vocês, esses dois números aqui eles vão me fornecer duas informações importantes: a tensão de escoamento e a tensão de ruptura. O que que é tensão de escoamento? Talvez muitos de vocês já tenham visto, mas não tenham percebido assim o que que é de fato os conceitos.
Quando vocês esforçam muito o parafuso, por exemplo, quando ele dá aquela esticada, a gente chama de pescocinho, né? Quando fala que o parafuso deu aquele pescocinho, ou até ah, opa, esqueci o nome. Rebite. Então, quando o rebite também dá aquele pescocinho, é quando ele estica e meio que deforma, certo? Quando gera então aquele pescocinho, quer dizer que gerou um escoamento. O que que é um escoamento? O meu material fez uma deformação. De uma certa forma, é como se fosse de líquido mesmo, ele escoa, né? Então, ele dá aquele escoamento, dá aquela deformada. Então, isso chama de escoamento, tensão de escoamento. Então, cada material, ele vai ter sua tensão de escoamento. O parafuso também. Cada tipo de material, de elemento, ele vai ter um escoamento associado, né? Nesse em específico, esses dois números fornecem isso. Então, se eu pegar o primeiro dígito e multiplicar por ele, eu tenho a minha tensão de escoamento, que é 5 vezes 8. Então, eu tenho 40 kgf por milímetro quadrado. Se eu pegar agora esse primeiro dígito e multiplicar pelo meu diâmetro nominal, isso aqui, pessoal, é regra para os parafusos aqui, certo? O que que acontece? Eu tenho uma tensão que é maior que a de escoamento. Então, eu gerei meu pescocinho. Quando eu gero esse meu pescoço, ele deformou, ou seja, o meu parafuso, esse meu rebite, ele não volta mais. Ele ficou, chama de deformação plástica, então ele não volta ao normal. E vai chegar um momento que se eu ficar esticando e, como diz, esse pescocinho aumentar, o que que vai acontecer? Vai romper. Aí isso chama de tensão de ruptura. Esse momento que rompe é a maior tensão que o meu elemento está sujeito, no caso, o meu parafuso aqui. Aí chama de tensão de ruptura. Para esse parafuso específico, então eu pego esse primeiro dígito e multiplico com o diâmetro nominal, que chama tensão de ruptura, que é 5 vezes 10 e chama de, aí vai ser 50 kgf por milímetro quadrado, correto? Só. Bom, então aqui, pessoal, eu tenho as minhas tensões. Então aqui eu tenho que achar do meu parafuso qual que é onde dentro do meu parafuso eu vou ter então a minha maior tensão. Então, se vocês observarem aqui, ó, nessa figura aqui do lado esquerdo, eu tenho então a rosca do meu parafuso, né? A rosca, a gente sabe, ela não é reta, ela é 100% reta, ela vai ter uma inclinação, obviamente, para poder fazer o avanço. Então, a gente sabe aqui, pessoal, vou fazer um desenho bem grosseiro aqui de uma rosca de parafuso, né? Então, ele tem uma forma triangular, né? Obviamente, vai ter de outros aqui, né? Então, aqui, pessoal, não é exatamente reta a seção, a seção vai ser um pouquinho inclinada aqui, ó. E esse vale que tem aqui, ó, a gente sabe que a tensão é dado pela razão, né, que é a divisão entre a força dividido pela minha área de seção transversal. O que que é minha área de seção transversal? É essa área aqui, ó. Quando eu faço um corte, justamente que está aqui, ó. Quando eu faço um corte, ela tem uma área. Então a gente sabe que aqui vai ter uma área maior, então aqui não vai ter tanta tensão. E aqui, ó, na área onde está a minha rosca do parafuso, vai ter a menor parte, vamos dizer assim, a menor seção transversal. E pela relação a gente sabe que quanto menor a minha área, maior a minha tensão. É igual, por exemplo, é igual aqui, pessoal, é questão de pressão. Por exemplo, quando eu estou com a minha mão aqui, ó, aplicando uma força, a minha mão aqui, ó, vai estar sujeita a uma tensão. Qual vai ser a minha área? A área que essa minha mão aqui vai estar sujeita a tensão. Seria essa área aqui do meu punho, correto? Agora, se eu for com essa lapiseira e fizer pressão aqui, ó, vai ser uma tensão muito maior. Então, aqui eu tenho furar, eu posso furar a minha mão. Então, ao invés de ter essa área bem maior, eu vou ter essa área aqui bem menorzinha. Então, aqui vai ter uma tensão muito maior. Então, a relação inversamente proporcional. Então, logo eu preciso, então logo no parafuso, a, a seção do parafuso que tem tendência a se romper é sempre nessa área.
Então, todas as vezes que vocês virem um parafuso que está rompido, que tem uma trinca, um rompimento, vai ser justamente nessa área aqui, ó, da rosca do parafuso. Então, aqui é onde está sujeito a maior falha. Então, todos os parafusos tendem a falhar aqui, ó. Geralmente falha aqui. A maior falha dele é justamente na rosca do parafuso, que é onde ele está sujeito a uma maior tensão. Então, eu preciso achar essa área. Só que essa área, ela não é simplesmente uma área de um círculo. Ela é dada por uma relação aqui, ó. Relação da rosca do parafuso, que é dado por esse aqui, ó, menor diâmetro do parafuso, que chama diâmetro do núcleo, que é dado por essa fórmula aqui, ó, que é D1 é igual a D menos 1,2268 vezes o passo, né? Então, o que que eu sei? Bom, o que que é esse P aqui é dado por essa relação aqui, ó, que é a altura do filete do parafuso, que é o HE, correto? Então aqui, ó, vai ser D1, o que que vai ser? O meu diâmetro nominal, que é 10, menos esse aqui, ó, menos duas vezes HE, que é esse a altura do filete do parafuso. Então esse 1,2268P é isso aqui, ó, 0,61343P. É simplesmente multiplicar por duas vezes, aí dá esse 1,2268, correto? Então aqui, ó, vai ser 10 menos duas vezes. Aí aqui, ó, HE, ó. Então HE é 0,61343 vezes o passo, que é de 1,5. Que esse P é o passo do meu parafuso, correto? Então, com isso, eu vou achar um diâmetro do núcleo aqui de 8,15971 milímetros. Bom, então tá coerente, certo, pessoal? Porque o diâmetro nominal aqui da rosca do parafuso é esse daqui, certo? E o menor é o que está mais aqui embaixo no seu vale, que é o chama de menor diâmetro do parafuso, não? Você fala, o diâmetro menor do parafuso. Então ele tem que ser menor que o meu diâmetro nominal. Então, se eu achasse um valor maior do que 10, indica então que eu estou fazendo o meu cálculo errado em algum lugar aí. Eu preciso descobrir. Então, de fato, 8,15 é menor do que 10. Ok? Então, achei o meu diâmetro. Agora sim eu posso aplicar essa fórmula. Essa fórmula de cima aqui, que é do círculo, certo? Então aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, eu vou colocar então minha área vai ser π vezes o diâmetro e o ao quadrado, D1 aqui, sobre 4. Então aqui, ó, S vai ser igual a π, aí vezes 8,15971 ao quadrado, dividido por 4. Fazendo os cálculos aqui, pessoal, primeiro eu elevo ao quadrado esse aqui, né, que eu multiplico ele por ele mesmo, multiplico por π, depois eu divido por 4. Aí eu vou chegar então a uma área de 52,29,25 milímetros quadrados, né, que é uma área, né? Beleza, então aqui agora eu vou achar, a minha força, então, que esse parafuso pode suportar, ó, que é justamente por essa fórmula aqui, ó, que a minha tensão é a tensão vezes a área. Então, força é igual a tensão vezes a área. A minha tensão, pessoal, é a que eu achei ali de 40, certo? Eu vou usar essa aqui de 40 de escoamento. Então, é 40 vezes 52,29,25 milímetros quadrados. Certo? Então, fazendo aqui os cálculos, pessoal, eu vou chegar a 2.091,7 kgf. Então, esse é a força que esse parafuso aí, nessas condições, nessas características, ele pode suportar.
Agora aí, o que que vocês conseguiram entender aqui? Opa, espera aí. O que eu achei calculado aqui, o que que é? É isso aqui. Esse aqui, 2.666, 2.091. Que conclusão que a gente chega? Então, esse parafuso escolhido inicialmente, então ele não pode ser usado, ele vai falhar. Ah, impede de usar? Não, mas você sabe que uma hora ele vai falhar, ele vai romper, né? Isso é catastrófico. Então, no caso, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso escolher outro parafuso. Preciso escolher um de uma classe superior. Bom, nesse caso aqui eu vou usar um que seja da mesma classe, de uma classe mais superior, mas também que com o mesmo comprimento, né? No caso ali de 30, né? Então aqui que eu posso usar? Posso usar um log, ao invés de usar um 6.8, para ter um nível de segurança maior, eu posso usar aqui, ó, um 8.8. Posso usar um de 14.9? Pode, só que aí é por questão econômica, não precisa ser tão, aqui, né, se eu usar um maior pode, mas é que é negócio, aí já tá com segurança até demais, né? Mas não impede. Então você pode usar uns dois logo acima, né? Questão. Aí por que que o 8.8? Aí se vocês refizerem um cálculo, ó, por exemplo, eu vou usar o 8.8 aqui, ó. Aí eu vou usar agora, eu vou só fazer um exemplo aqui usando o PASX, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Então eu vou usar aqui o PSSX 8.8, a mesma classe, com o mesmo acabamento, o mesmo diâmetro nominal, ó, 10 por 30 RIZB, correto? Então aqui, ó. Então aqui, ó lá, ó. Então aqui, a minha tensão de escoamento vai ser o quê? 8 vezes 8, 64 kgf milímetro quadrado, certo? E a de ruptura vai ser 80 kgf. Ok, pessoal? Então aqui, ó, só indo mais para baixo aqui um pouquinho. Então aqui, ó, eu vou usar então força, tensão vezes a área é a mesma, correto? Então minha força aqui, a tensão é de 64 vezes 52, 29, 25. Isso, então eu vou chegar lá, ó, 3.346. Então, 72 kgf. Logo, então o que que eu posso falar? Que esse parafuso ele sustenta bem ali os esforços solicitados. Ok, pessoal, conseguiram entender aí o raciocínio, como deve ser feito? Pode falar, Cláudio. Não tá com dúvida aí? Deixa eu ver aqui. Pode falar, Cláudio. Se tá com dúvida aí, pode falar, sem problema. Então, a dúvida, alguma passagem? Ficou com dúvida, pessoal? Conseguiram entender o raciocínio, de como é feito para ser feito aí? Então, pessoal, tudo ok? Então, pessoal, como eu falei, vou deixar agora aí, vocês têm dúvidas sobre as outras situações de aprendizagem, tá tudo tranquilo, pessoal? Estão conseguindo desenvolver bem aí as atividades? Estão tendo alguma dificuldade, algum problema? Pode falar, viu, pessoal? Vocês podem me mandar mensagem, não precisa esperar a web aula. Se tiver alguma dificuldade aí, sabe aí, quem já atende aí já sabe que eu mando até uns vídeos aí, quem tem dificuldade, que ao invés de ficar mandando mensagem digitada, eu prefiro mandar um vídeo ilustrando, mostrando na tela como deve se fazer, tá? Eu creio que é até melhor do que ficar falando em formato de texto, que não fica muito bom, né? Não fica muito, creio que não é muito didático. Mas tá tudo certo, pessoal? Tudo ok?
Ô, pessoal, então tô supondo aí que vocês estão Hã? tranquilos. Pode falar, Cláudio. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá um pouquinho baixo, mas tô te ouvindo. Deixa eu só aumentar meu volume aqui para ver se eu te compro. Pode falar. Essa explicação que você deu aí, o demonstrativo aí do exercício, mostrou que estava tão pequeno que eu não consegui Não, não, acompanhar mas o raciocínio. eu vou. É porque, como eu tava dividindo a tela, vou só mostrar então aqui, Cláudio. Pera aí, que eu vou pôr no. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Bom, então, vou só repetir então, pessoal, só para colocar o entendimento. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Oh, esqueci de compartilhar aqui, pessoal, desculpa. Pera aí, deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Estão vendo minha tela agora aí, pessoal? Tá de boa, tá mostrando de boa. Tá. Então aqui, pessoal, o que que é? Eu tenho então aquele Eu meu estou vendo. suporte, né? O meu desenho tá meio grosseiro aqui, pessoal, mas é só para ilustrar mesmo. Bom, inicialmente, então, lá, o que está dizendo o meu problema? Que ele tem essa carga aqui de 4.000 quilos, ou seja, tem 4 toneladas aqui, né? Então é 4.000 quilos. Inicialmente foi designado um parafuso, que é o PASX 5.8, para fixar aqui, né? Então são fixados por esses dois parafusos PASX 5.8. Bom, então a primeira etapa do exercício, o que que ele pede? Ele pede, então, para determinar os esforços que, que essa condição aqui de carregamento vai ser, é, estão sendo solicitados aí, né? Então, para calcular isso aqui, ó, fisicamente, então, o que que a gente sabe? Quando você tem por exemplo, você tem um ponto fixo aqui e uma carga, então essa carga para baixo, pode falar, Cláudio. Antes, eu acho que não vai adiantar não. Tá aqui, tá tudo escuro a minha tela aqui. Não tá, Não, só estou visualizando só o seu nome. uai, não tá aparecendo minha, eu tô indo pelo, deixa eu tirar de novo e compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não tá aparecendo, pessoal, minha tela? Para mim não sei pro restante do pessoal aí. Tá aparecendo aí? Para os demais aí, tá? Tá todo mundo ou só? Não, pra mim também não tá aparecendo nada agora, não. Não tá? Deixa eu salvar aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu salvar esse arquivo aqui. Espera aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu já vou só descompartilhar a tela aqui. Só, só um minutinho aqui, pessoal. Vou fechar aqui. Fechar aqui e abrir de novo. Deixa eu só ver se fechar tudo aqui. Agora estou conseguindo te ver. Não, não, sim, é porque quando eu compartilho a tela, não aparece meu vídeo aqui, por exemplo, da minha webcam. Aí é a tela mesmo, aí fecha a minha tela, Entendi. certo? Deixa eu só compartilhar aqui, ver se minha tela aparece de novo aqui para todo mundo. Deixa eu só ver aqui, tá? A minha tela agora tá aparecendo aí, pessoal? A tela do meu computador aí tá aparecendo, né? Agora tá, para mim tá. Tá, né? Então eu vou abrir de novo o arquivo aqui para ver se aparece. Peraí, só um minutinho. Apareceu aí, pessoal? Agora deu certo.
Agora foi, né? Sim. Ah, não, beleza. Então aqui, pessoal, só fazendo uma recapitulação aqui. Bom, então, inicialmente, né, eu tenho esse suporte aqui, né, ele tá fixado aí uma parte na parede e com dois parafusos, correto? E nele, na ponta dele aqui, tem uma carga com a distância de 80 centímetros no centro aqui, vamos dizer, próximo da parede. E tem uma carga de 4.000 quilos. Quando se coloca uma carga nessa ponta aqui, o que acontece? Fisicamente, quando tem uma carga com relação ao ponto, ele vai gerar, então, um momento. Bom, então a carga ela vai forçar então aqui, como dizer assim, esse suporte meio que para entrar na parede e o parafuso meio que vai ter que ser puxado. Então o parafuso por resistência ele vai então ser contra esse movimento. Então ele vai segurar, correto? Então essa força aqui ele gera essa peso aqui ele vai gerar esse momento. Então como é que eu calculo esse momento? Esse momento então eu vou calcular ele é dado pela relação da distância entre essa parede aqui e o meu bloco, vezes a minha força, que aqui é de 4.000 quilos, certo? Então, seria 80 vezes 4.000. Fazendo a multiplicação, 80 vezes 4.000 vai ser 320.000 quilogramas vezes centímetro, correto? Então, a partir desse momento, eu vou calcular a força. A força, então, que cada parafuso está suportando. E como vou calcular? Então, o momento eu já tenho, então a partir dessa minha distância eu vou achar a força, né? A força que o parafuso está sendo submetido, né? Então aqui, ó, 320.000 é igual a 60 vezes F. Passando 60 dividindo aqui o 320, fazendo os cálculos, então tenho 5.333,33. Então, como eu tenho dois parafusos, então tenho que dividir por dois, né? Porque essa aqui é a força total. Então, como eu tenho dois parafusos, eu divido por dois. Se eu tivesse três parafusos, divido por três e assim por diante, né? Então, aqui vai ser dois. Então, cada parafuso vai estar submetido a uma carga aí de 2.666,67 kg-força, correto? Então, essa aqui é aquela etapa que pede para calcular os esforços, então, dessa minha situação aqui inicial, correto? Então, a segunda etapa, o que que ela pede? É o cálculo da resistência do parafuso. O que que a gente sabe? Que o cálculo da resistência aqui, pessoal, primeiro então eu preciso, o meu parafuso que eu escolhi, ele é um PA, inicialmente é um PASX 5.8 MA, 10 por 30 RZB. Então ele tem essa classe de resistência, que é a 5.8 de diâmetro nominal, 10 e 30 de comprimento. RZB é o tipo de acabamento, né? Zincado branco, né? E o passo dele é de 1,5 milímetros. Então, todo parafuso, pessoal, ele vai ter uma classe de resistência. Como eu determino? Por dois tipos de tensão. A tensão de escoamento e a tensão de ruptura. O que que é a tensão de escoamento? Então, como eu falei anteriormente, quem já viu aí, rebite, a gente vê muito em rebite, até mesmo do que em parafuso, mas parafuso percebe também. Então, quando a gente coloca muita força num parafuso ou num rebite, o que acontece? Ele gera aquele chamado pescocinho, né? Vamos dizer assim, ele tem uma certa espessura, ele vai dando uma afinada e esticando, e vai ficando meio deformado. Esse é o chamado pescocinho. O que que é isso? Chama deformação plástica. Então, o meu material, ele deforma, ele vai deformar, mas ele não volta. Então ele fica deformado. E isso aí, de uma certa forma, fragiliza o meu material. Então, se eu continuar então esticando esse pescocinho desse meu parafuso do meu rebite, ele vai chegar a um limite de rompimento. Esse limite de rompimento é a tensão máxima que ele vai aguentar sem se romper. Aí por isso que eu chamo de ruptura. Então, essa é a tensão de ruptura do meu parafuso. Então, como eu faço para, então, primeiro determinar a tensão de escoamento? Eu não tenho dois dígitos aqui, ó, chama 5.8. Para calcular a tensão de escoamento, eu pego o primeiro dígito e multiplico pelo segundo. Então, a tensão de escoamento para esse parafuso vai ser multiplicar 5 com 8. Então, vai dar 40 kgf por milímetro quadrado. Então, essa é a minha tensão de escoamento para esse meu parafuso. A tensão de ruptura vai ser pegar o primeiro dígito e multiplicar pelo meu diâmetro nominal. Nesse caso aqui, o diâmetro nominal é de 10. Então, eu pego 5, multiplico com 10. E vai estar, então, 50 kgf por milímetro quadrado.
Ok? Então aqui eu tenho as tensões de escoamento e de ruptura do meu parafuso. Agora o que eu preciso calcular? O menor diâmetro do meu parafuso. Então, os parafusos, pessoal, geralmente onde tem um rompimento, onde você vê ele rompido, com fratura, é lá na parte da rosca do parafuso, onde vai ter a menor seção transversal. Porque a tensão ela é dada pela relação da força dividido pela área, ou seja, quanto menor a minha área, mais a tensão vai estar sujeita, né? É como eu dei o exemplo aqui, né? Então, por exemplo, se eu coloco a minha mão, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui da lapiseira, né? Então, por exemplo, se eu aplico essa tensão com essa área aqui, vai ser uma tensão grande. Se for essa tensão aqui, ó, na minha mão, a tensão vai ser um pouco menor, porque vai ter mais área. Então, quanto maior área eu tenho, menor a tensão. E quanto menos área, mais a minha tensão. Por isso que no parafuso, lá na parte da rosca do parafuso, onde tem a menor área possível lá, né, no rosqueamento, deixa eu só voltar aqui, ó. Peraí, pessoal. Ixi, eu fechei tudo aqui. Bom, só mostrando, pessoal, que é o seguinte. Então, a, a, a minha rosca do parafuso, onde eu vou estar sujeito à minha maior tensão. Então, como é que eu vou calcular esse menor diâmetro aqui do meu parafuso? Por essa relação. E que é o diâmetro menor, é igual ao diâmetro nominal, menos 1,2268 vezes o passo. Essa relação é dada, então, por 2 vezes a altura do filete. A altura do filete é a relação 0,61343 vezes 1,5, que é o passo do meu parafuso, que foi dado aí no meu problema. Então, fazendo 10 menos 2 vezes esse cálculo aqui, eu vou chegar ao diâmetro, menor diâmetro de 8,15971. Bom, eu achei esse diâmetro tão menor que o meu diâmetro nominal, ou seja, estou no caminho certo. Se por um momento do meu cálculo eu achei esse diâmetro maior do meu diâmetro nominal, quer dizer que eu errei algum passo aqui do meu cálculo. Nesse caso aqui não, nesse caso está correto, ok? Então tem o menor diâmetro do meu núcleo. Então agora eu vou aplicar a área, essa área aqui de seção transversal, que é um círculo, correto? Então é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então é π vezes 8,15971 ao quadrado dividido por 4. Fazendo todo o cálculo, então primeiro eu pego esse número, multiplico por ele mesmo, depois multiplico por π e por fim divido por 4. Então chega essa minha área de 52,2925 milímetros quadrados. Então agora, pessoal, eu vou chegar na minha força. A minha força é igual, então, a tensão vezes a minha área. A minha tensão que eu vou utilizar é de escoamento, que é de 40, vezes a minha área de 52,2925. Então, com isso, o meu parafuso, então, ele suporta essa carga de 2091,7 kgf. Opa, então, o que que eu posso concluir, então? Que esse parafuso, então, não vai suportar a carga que está aqui é, na condição inicial. Porque que eu achei no meu cálculo inicial? Que o parafuso tem que suportar essa carga aqui, ó. Ou seja, esse parafuso que eu escolhi, em algum momento ele vai fadigar e vai falhar. Ou seja, ele vai fraturar e principalmente que se tem normalmente, ele vai então fraturar em cima do meu menor diâmetro do núcleo, que é aquele de 8,15. Então ele vai tender a falhar ali, certo? Então aqui, pessoal, esse meu parafuso não aguenta. Logo eu preciso achar de uma outra classe de resistência que consiga aguentar então aquele peso de 2.666. Então eu peguei aqui o parafuso de classe 8.8, o mesmo parafuso, só que eu só mudei a classe de resistência. Então ele é 8.8, continua com 10 milímetros de diâmetro nominal, 30 milímetros de comprimento e o mesmo acabamento. Da mesma forma, então minha tensão de escoamento, eu pego o meu primeiro dígito, multiplico pelo segundo, vai dar 64 kgf, e a tensão de ruptura, eu pego o primeiro e multiplico pelo meu diâmetro nominal, vai dar 80 kgf por milímetro quadrado. Então, para pegar a força aqui, ó, então é a tensão de escoamento vezes a minha área. Então, com isso, olha lá, 3.346,72. Então, esse parafuso que eu peguei aqui, ó, ele supre, então, ele aguenta com segurança
com segurança essa minha condição aqui. Ok, pessoal? Certo? Então, pessoal, conseguiram entender aí o raciocínio? Conseguiram enxergar aqui certinho a tela? Tudo certo, pessoal? Tá de boa. Tá de boa? Certo, pessoal? Ficou então alguma dúvida aí, algum questionamento? Tá tudo ok? Não, tranquilo. Bom, pessoal, então, não havendo aí mais dúvida, vou finalizando então aqui por hoje, ok? Caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade nessa e nas demais situações de aprendizagem, não deixe de me procurar, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso aí para auxiliar vocês, ok? Então, vou desejar a todos uma boa noite, né? Então, fiquem então todos com Deus e até a próxima.